Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês, hein? Técnico Tite convocou Rodrigo Caio para a seleção brasileira no lugar do Thiago Silva, né? O Becão acabou se machucando na final da Champions League, vestindo a camisa do Chelsea na final contra o Manchester City. O Chelsea foi o campeão, Thiago Silva comemorou, mas acabou sendo substituído por Rodrigo Caio. Só que é o seguinte, ele não foi cortado ainda definitivamente. Então Rodrigo Caio foi chamado para os jogos contra Equador na sexta-feira no Beira-Rio em Porto Alegre e 4 dias depois no Defensores del Chaco contra o Paraguai, o Brasil que lidera as eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem a Copa América foi confirmada pela Conmebol para o nosso país. Era para ser na Argentina e na Colômbia, Colômbia com problemas governamentais, Argentina com aumento de casos da Covid-19, e um telefonema da Conmebol para o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, e também para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Rapidamente o acordo foi fechado. O Brasil vai sediar a competição, que começa em junho, termina em julho, com premiação para a seleção campeã de 10 milhões de dólares. Lembrando que sempre quando o Brasil foi sede da Copa América, ele foi o campeão. Lembrando que a última edição foi em 2019, o Brasil foi o campeão e ganhou 7 milhões e meio de dólares. Serão 10 seleções divididas em 2 grupos de 5. Muita revolta ontem, muitos jornalistas criticando. A população em si não aprovou esta vinda da Copa América para o nosso país, porque estamos aí às vésperas, infelizmente, da terceira onda do novo coronavírus. Vamos falar da Copa do Brasil, 2 paulistas em campo hoje. Nós teremos às 7 da noite, no Paraná, Cianorte e Santos. Técnico Fernando Diniz assumiu a culpa pela derrota na Bahia por 3-0 na abertura do Campeonato Brasileiro e vai repetir a escalação do Peixe. Força máxima para o jogo contra o Cianorte, 19 horas no Paraná. O Cianorte, que eliminou o Paraná Clube, vencendo por 1-0 na primeira fase, passou pelo Santa Cruz, vencendo também pelo placar de 1-0. Lembrando que o Cianorte é o segundo adversário da Inter na Série D do Campeonato Brasileiro. A Inter estreia domingo contra o Madureira no Limeirão e depois no outro fim de semana joga em Cianorte. Bom para o torcedor da Inter ficar ciente de como joga a equipe paranaense, né? Um time forte que tem tudo aí para fazer um grande jogo contra o Santos no Campeonato Paranaense. O Cianorte chegou a ficar invicto algumas rodadas, mas caiu nas quartas de final, eliminado pelo Londrina. Empatou no Estádio do Café 1-1 e perdeu em casa pelo placar de 3-0. Pouco mais tarde, 21h30, o São Paulo enfrenta o 4 de julho de Piripiri, jogo no Albertão em Teresina, tá? O técnico Hernan Crespo deve colocar um time reserva em campo. Aquele time que venceu o Sporting Cristal no último compromisso da Libertadores da América. O São Paulo nunca foi o campeão da Copa do Brasil e o Hernan Crespo quer entrar para a história do clube conquistando este título, né? O 4 de julho, que na primeira fase eliminou o Confiança, vencendo pelo placar de 1-0, e tirou o Cuiabá, time aí que demitiu o Alberto Valentim, que está na primeira divisão, 0-0 no tempo normal e 5-4 nas penalidades máximas. Série A2 do Campeonato Paulista, o São Bernardo foi o campeão ontem jogando no Canindé. Empate no tempo normal com a Água Santa 2-2. São Bernardo vencia por 2-0. O Água Santa empatou o jogo e nos pênaltis 4-3 para o São Bernardo. São Bernardo e Água Santa subiram para a Série A1, vão substituir São Bento e São Caetano, que acabaram rebaixados. Na Série A3, conhecemos os semifinalistas da competição. O votoporanguense eliminou Marília do goleiro limeirense Kleber Alves, venceu os 2 jogos, 2-0 em Marília, 2-1 no Plínio Marim em Votuporanga. O Nacional acabou tirando o Noroeste. O Noroeste é o verdadeiro cavalo paraguaio na Série A3. Lidera de ponta a ponta, no mata-mata acaba sendo eliminado. Nacional venceu o primeiro jogo na Comendador Souza 2-0 e ontem fez 1-0 em Bauru. O Barretos empatou com o Primavera 1-1. A vaga ficou com o time de Indaiatuba, que venceu o jogo de ida por 2-1. E o São José, hein? Que surpresa negativa. São José no jogo de ida venceu em Lins por 1-0 e ontem o time do Edson Só, o linense, ganhou em São José dos Campos por 3-1, sendo que o gol da classificação foi do Mauro Sérgio aos 47 minutos do segundo tempo.
Então, Votuporanguense, Nacional, Primavera e Linense são os semifinalistas do Campeonato Paulista da 3. 2 apenas sobem para a Série A2. Hoje tem sorteios importantes, sorteio das oitavas de final da Libertadores, sorteio também das oitavas de final da Sul-Americana, hein? Muitos brasileiros envolvidos. Na Libertadores são 6, né? Destaques aí para Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Inter, enfim, times que foram muito bem na primeira fase da Libertadores. E na Sul-Americana, Grêmio classificado, Santos também, são equipes brasileiras que vão conhecer seus adversários nas oitavas de final, tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. E para fechar o nosso boletim, uma pena, né? Ontem morreu o narrador esportivo Januário Oliveira aos 81 anos, um dos maiores narradores esportivos do nosso país. No gol ele gritava, e o gol! Ele falava cruel, muito cruel, sinistro. Ele falava sempre assim, né? Tá lá um corpo estendido no chão. Aí ele apelidou vários jogadores, né? Sávio, Anjo, Loiro da Gávea, Ézio, o Super Ézio, Valdeiro de Flash, Tate Tito Túlio. Então vários jogadores que ganharam apelidos de Januário Oliveira, Charles Guerreiro, que jogou na Internacional, a exemplo do Valdeiro, o The Flash. Enfim, uma perda muito triste, o falecimento de Januário Oliveira. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira, é Pimba!